Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. Antes de chegar ao poder na Alemanha, Hitler e outros ex-combatentes tentaram tomar o poder à força através de um golpe de Estado que acabou fracassado, conhecido como Putsch de Munique, em 1923. Putsch, que significa golpe, na intenção de seguir os passos do fascismo de Mussolini na Itália e fazer uma marcha sobre Berlim. Porém, o golpe fracassou e Hitler foi condenado a 5 anos de prisão. Porém, foi anistiado e passou apenas cerca de 7 meses na fortaleza de Landsberg, a qual não era uma prisão comum. Lá Hitler gozava de um certo conforto, inclusive escrevendo sua autobiografia, intitulada Mein Kampf, Minha Luta, em alemão. E abrindo parênteses, sugiro que vejam um documentário homônimo de mesmo nome, também chamado Minha Luta, que trata da vida de Adolf Hitler desde o nascimento até a morte, tendo como pano de fundo a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do nazismo ao poder e a Segunda Guerra Mundial. Esse documentário ele é todo em preto e branco, mas apresenta cenas reais e está disponível no YouTube. Fecha parênteses. E pode ser uma curiosidade sua, assim como de muitos alunos, saber a respeito desse livro escrito pelo próprio Hitler, que na verdade são 2 volumes na mesma obra. O primeiro volume foi iniciado ainda na prisão, em 1924, com umas 400 páginas, foi publicado em 18 de julho de 1925, com o subtítulo Retrospectiva. E o segundo volume, publicado em 10 de dezembro de 1926, com o subtítulo O Movimento Nacional Socialista, sendo que toda a obra foi republicada em volume único em maio de 1930. Muitos alunos me perguntam se o livro ainda é vendido. Sim e não. Quando o livro foi lançado, ele não teve grande sucesso. Muitos até o ridicularizavam por conta das ideias descabidas que haviam no livro. E chegou a cerca de 9.000 cópias em 1925. Porém, a partir do momento que Hitler chegou ao poder, seu livro se tornou um best-seller, ou seja, estando entre os livros de melhor venda, chegando a 1 milhão de cópias vendidas em 1933. Até porque, com a nazificação da sociedade alemã, Minha Luta, o livro, se tornou praticamente um manual escolar, que todos deveriam ler, deveria ser estudado e praticado pela juventude hitlerista, vendendo cerca de mais de 1 bilhão de cópias, sendo traduzido para cerca de 18 idiomas. Mas como assim, né, se tornou praticamente um manual escolar? Porque, geralmente, a educação é um dos principais pilares da sociedade atacados por regimes autoritários ao estabelecerem uma ditadura. Assim, a ideologia nazista foi implantada nas escolas e nas universidades alemãs, cujos professores do jardim de infância ao ensino superior eram obrigados a se filiarem à Liga Nacional Socialista de Professores e a ensinarem dentro da doutrina nazista. E as universidades se tornaram centros da, entre aspas, ciência racista. Todas as organizações juvenis, mesmo as de igreja, foram banidas e todos os jovens alemães, desde os 6 anos de idade, de ambos os sexos, rapazes e moças, eram induzidos a se filiarem à juventude hitlerista, inspirada, aliás, na juventude fascista da Itália. E aos 18 anos, os rapazes eram alistados para servir no exército ou trabalhar. E as moças a fazerem serviços domésticos ou servir nas fazendas.
submetidos todos eles à doutrina nazista. E por que os ditadores atacam a educação? Porque os jovens são os adultos, os cidadãos do país no futuro. Lembrando que era essencial a nazificação da juventude, para que não se tornassem uma ameaça ao Reich, ao Império Nazista, em uma possível revolução contra o Império Nazista. Além da educação, outro pilar da nazificação da sociedade alemã foi a propaganda do Reich, dirigida pelo ministro Joseph Goebbels, que executou a limpeza da Alemanha da influência da cultura internacional judaica e comunista, como o célebre episódio da queima dos livros em praça pública, em todas as cidades universitárias, como livros de não alemães, de marxistas, judeus, livros de psicanálise ou até mesmo pacifistas. Ou ainda a promoção de grandes eventos de exaltação ao Führer e ao Reich nazistas, seguindo, aliás, o exemplo do fascismo italiano ou até mesmo do socialismo soviético, o que o próprio Hitler não negava. Assim, os congressos do Partido Nazista se tornavam grandes festas nacionais, com a produção de filmes exaltando a raça ariana, a militarização, a grande Alemanha, como também a produção de retratos de Adolf Hitler para serem colocados nas casas dos alemães. E até mesmo brinquedos, como casas de bonecas, tinham símbolos dos nazistas. Dentro desse ideal de enaltecer o Reich nazista, foi realizada a edição dos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, na qual Hitler pretendia exibir ao mundo não só os avanços feitos pelo Reich, cujas cidades, como Berlim e até mesmo Munique, foram maquiadas para receber os turistas. As pessoas foram instruídas para esconder símbolos antissemitas e não falarem sobre determinados assuntos com os estrangeiros, mas também os Jogos Olímpicos seriam um momento de provar a superioridade da raça ariana. Ambição essa frustrada naquele célebre episódio em que Hitler se retirou do estádio onde ocorriam as provas de atletismo ao assistir à vitória de um negro norte-americano, recusando-se a entregar a medalha de ouro a Jesse Owens, que conquistou nada menos que 4 medalhas de ouro nos 100 metros rasos, nos 200 metros rasos, no revezamento 4 por 100 metros rasos e no salto à distância, consagrando-se como o primeiro atleta a conseguir tal feito de conquistar 4 ouros numa mesma Olimpíada. Mas voltando a falar a respeito do livro Minha Luta. Com a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, o livro foi banido pelos aliados. Mas os poucos exemplares da edição original remanescentes que sobraram poderiam até ser encontrados à venda em antiquários ou mesmo na internet. Mas a Bavária era contrária à sua reedição. Bavária, que ficara com os direitos autorais do livro, por ser o lugar de registro de residência de Hitler, até cair em domínio público no 70º aniversário de morte do autor. Assim, em 2016, sob forte debate, uma reedição foi publicada. Porém, não a edição original. Foi uma edição comentada de Minha Luta, que foi publicada na Alemanha, com cerca de 2.000 páginas, 3.500 notas históricas explicativas, contextualizando os escritos de Hitler. Os 2 volumes do livro tiveram tiragem inicial de 4.000 cópias e teve mais 6 edições ao longo do ano de 2016, chegando a 85.000 exemplares vendidos. Banido desde 1945 pelo temor que novas edições de Minha Luta promovesse um recrudescimento das ideias nazistas
e inflamasse os já existentes grupos neonazistas, ou seja, novos nazistas, o Instituto de História Contemporânea de Munique, na Alemanha, analisou os dados coletados e afirmou que os principais compradores dessa reedição eram pessoas interessadas em história e política e profissionais de educação. E é importante que tal livro seja tratado dessa maneira, como uma fonte de estudo histórico da contemporaneidade, fruto de uma mente doentia e perturbada, para entender o desdobramento dos princípios nazistas e principalmente para que não volte a acontecer o que aconteceu na Alemanha, especialmente no momento em que movimentos e partidos de extrema-direita, infelizmente, estão ganhando adeptos em todo o mundo. Em seu livro, Hitler estabeleceu os princípios do nazismo totalitário, nacionalista, racista, expansionista, princípios como o arianismo, o antissemitismo e o espaço vital. E que seriam cada um desses princípios? O arianismo era a crença na existência de uma raça pura, a raça ariana, germânica, da qual provinham os alemães, considerados por Hitler superiores, o qual teria se baseado em escritos antissemitas, como os da Biblioteca de Austera. E aqui cabe algumas breves considerações. Primeiro, não podemos esquecer que o termo raça, muito utilizado, por exemplo, nas teorias raciais, que se baseavam no pensamento evolucionista de Charles Darwin, constituindo uma teoria biologizante equivocada para análises que hierarquizavam as características socioculturais dos povos, estabelecendo o chamado darwinismo social. Lembrando que o darwinismo social não foi criado por Charles Darwin, e sim por esses, entre aspas, cientistas. Teorias que ganharam força a partir do século XIX, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, para justificar o domínio de uma, entre aspas, raça sobre outra. Teorias completamente erradas. A começar pelo fato que, biologicamente, não existem várias raças humanas, só existe uma única raça de seres humanos. As diferenças que temos são diferenças étnicas. Os seres humanos apresentam diferentes tipos de pigmentação de pele, mais ou menos melanina, diferentes texturas de cabelo, de traços fisionômicos, mas não constituem uma outra raça. Tanto que na reprodução de seres humanos de etnias diferentes, como por exemplo de um homem branco caucasiano e de uma mulher preta, nasce uma criança normal, saudável, obviamente miscigenada, ou seja, é uma combinação, uma mistura das características do pai e da mãe. E não uma aberração ou um monstro ou uma criatura infértil, como resultado, por exemplo, do cruzamento de um jumento com uma égua, que nasce uma mula, que é um animal infértil, estéril, que não pode gerar filhotes. E abrindo parênteses, mula, de onde vem, aliás, o termo mulato, como se chamava, aqui no Brasil, por exemplo, na época da escravidão, os filhos de brancos com negros, porque na época da estrutura escravista, as teorias raciais serviram para sustentar falsas crenças de superioridade dos escravocratas brancos sobre os escravos pretos. E assim, da mistura de branco com preto, mistura essa que na grande maioria das vezes foram fruto de violência sexual, de estupro, a criança miscigenada era chamada de mulata, assim como o animal mula. Termo que, ao longo do tempo, foi assumindo designações diversas, como, por exemplo, a associação da imagem erotizada da mulher afrodescendente, que temos ainda hoje. Bem, eu fico por aqui, porém ainda não terminamos. Ouça o próximo áudio. Até a próxima!